Meu grupo é composto por mim, Ana Carolina, Adriele, George, Maria Luísa e Joyce. A gente está aqui para falar sobre o grupo A da RDC 222 de 2018. O que tem no grupo A? O grupo A são aqueles resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. O grupo A é dividido em 5 subgrupos. Eu vou começar falando sobre o A1 que contém nele. O subgrupo A1 são as culturas e estoque de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto medicamentos hemoderivados, descarte de vacinas de micro-organismos vivos atenuados ou inativados, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Tem também resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, micro-organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Temos também as bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação ou com prazo de validade vencido e aquelas oriundas de coleta incompleta. Tem também as sobras de amostra de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Agora, Adriele, fala um pouquinho pra gente sobre o subgrupo A2 e o A3. Como a Carol falou, eu vou falar sobre o subgrupo A2. O subgrupo A2, ele fala sobre carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação, com inoculação de micro-organismos. Ele também fala como dos cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não ao estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. Bom, o subgrupo A3, ele fala sobre peças anatômicas do ser humano que são produtos de fecundação de sem sinais vitais. Eles têm peso menor que 500 gramas, estatura menor que 25 centímetros e idade gestacional menor que 25 semanas, que não tem valor científico ou legal e não tenham havido requisição pelo paciente ou seus familiares. Eu vou falar um pouco sobre o subgrupo A4, que neles estão inclusos kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores, quando forem para ser descartados. Também estão inclusos filtro de ar e gases aspirados de área contaminada, membrana filtrante de equipamentos médico-hospitalar e de pesquisa, contendo também outros similares desses. Sobre amostras de laboratórios incluídas nesse subgrupo, está recipientes contendo fezes, urinas e secreções provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes de classe de risco do tipo 4 e nem apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou micro-organismo causador de doença emergente, que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com prions. Falando ainda agora um pouco sobre o subgrupo A4, nele ainda estão inclusos resíduos do tecido adiposo, que são provenientes tanto de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere esse tipo exclusivo de resíduo. Também estão inclusos recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Peças anatômicas, órgãos e tecidos, incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de contaminação diagnóstica. Ainda no subgrupo A4, podemos encontrar cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Isso foi um pouco sobre o subgrupo A4. Agora vamos dar continuidade à nossa programação.
O subgrupo A5, ele fala sobre órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para primos, de casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais suspeitos ou confirmados e que tiveram contato com esses órgãos ou tecidos e fluidos com alta infectividade para primos. Todo tecido de alta infectividade para prions são aqueles assim definidos em documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes. Bom, eu vou falar sobre o subgrupo A1, mas com foco no artigo 46 e 47. O 46 fala sobre as culturas e o estoque de micro-organismos, os resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados, os meios de culturas e os instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, e também dos resíduos de laboratórios de manutenção genética. Esses artigos, produtos, objetos, eles devem ser tratados. Bom, agora falando mais do 47, os resíduos de saúde resultantes de atividades de vacinação com micro-organismos vivos, atenuados ou inativados, incluindo os frascos de vacinação com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado ou com restos de produtos de seringa, quando desconectadas, devem ser tratadas antes da disposição final ambientalmente adequada. E essas seringas são as que possuem os mecanismos automáticos de conexão. Lembrando que é proibida a desconexão manual de agulhas que são automaticamente conectadas, né? O tratamento pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que respeitadas as condições mínimas de acondicionamento e transporte dos resíduos. Ainda sobre o artigo 47, ele traz um parágrafo único que diz sobre as agulhas e o conjunto seringa-agulha utilizados na aplicação de vacinas, quando não desconectadas, devem atender às regras de manejo de resíduos e perfuro-cortantes, ou seja, esses resíduos deverão ser segregados em recipientes específicos para cada um e encaminhados para o tratamento antes da disposição final. O tratamento pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que seja respeitada as condições mínimas de acondicionamento e transporte desses resíduos. No artigo 48 diz que devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada os RSS resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4. Também por micro-organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação. Também causadores de doenças emergentes que podem se tornar epidemiologicamente importantes ou cujos mecanismos de transmissão sejam desconhecidos. No artigo 49 diz que devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada as, número 1, bolsa de sangue e de hemocompetentes rejeitadas por contaminação, 2, por má conservação ou com prazo de validade vencido e oriundas de coleta incompleta. Também a sobra de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos. E também com os recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.